Eu acho que realmente devemos pautar também o estudo nos argumentos científicos, como bem falou aqui o nosso representante da Unidoc, que tem a orientação, né, contra a legalização no mundo todo, inclusive a orientação da ONU, e aparece com a nota oficial contra a legalização, ou pelo menos a regulamentação que está realizada no Uruguai. Bom, eu queria apenas ler, senador, para tornar conhecimento de todos, a Federação Espírita do Distrito Federal publicou a nota dizendo que é contra a legalização da maconha no Brasil por uma série de motivos. Dentre eles, o manifesto publicado agora em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, são alguns argumentos só, eu vou, acho que, cumpri-los dentro do tempo. E aqui o manifesto diz o seguinte: por que a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, é contrária à legalização da maconha? Primeiro, falta de estrutura para o tratamento de dependentes. O Brasil não possui uma rede comunitária, ambulatorial e hospitalar para as pessoas que desenvolvem transtornos mentais ou de comportamentos decorrentes do uso da droga. Com o potencial aumento do consumo, ocorrerá também um aumento do número de dependentes. É inadequado discutir modelos que funcionam em outras nações sem compreender a realidade de saúde brasileira. Segundo, maconha ainda é mais danosa à saúde que o cigarro. Quem fuma maconha consome 4 vezes mais alcatrão do que se fumasse um cigarro de tabaco e 5 vezes mais monóxido de carbono, 2 substâncias associadas diretamente ao câncer de pulmão, além de vários outros tipos de câncer, câncer de testículo, entre outros. Terceiro, alto risco e impacto no desenvolvimento dos jovens. Dos 12 aos 23 anos, o cérebro está em pleno desenvolvimento. Quanto mais precoce o uso da droga, maiores são as chances de dependência. A ação da maconha nessa fase de formulação cerebral pode ser irreversível. Com a legalização, deveria aumentar o número de usuários, especialmente, senador, entre os nossos adolescentes. Quando usada na adolescência, o risco de dependência é o mesmo da cocaína. 15% se tornam dependentes. Há estudos da NIDA, National Institute on Drug Abuse, que vai dizer que, inclusive da Nova Zelândia também, e da Austrália há muitos anos, dizendo inclusive que o uso na adolescência pode reduzir o QI, o quociente intelectual, em até 8 pontos na cognição da pessoa. Então vejam que há pesquisas científicas embasando o trabalho também da BP. 4, né, são apenas 10 itens, senhor. Maconha causa prejuízo a diversos órgãos e sistemas humanos. Em estudo de 2012, conduzido pelo psiquiatra Ronaldo Laranjeira, eu gostaria até de sugerir o nome dele aqui à comissão, é um especialista, inclusive dirige trabalhos nessa área em São Paulo, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, apontou que a maconha multiplica por 3,5 vezes a incidência do desenvolvimento de esquizofrenia e também multiplica por 5 as chances de desencadear nos transtornos da ansiedade, e aí a gente acrescentaria depressão, não é? Transtorno obsessivo-compulsivo, enfim. 5. O uso terapêutico da droga ainda está em fase de estudos. E hoje há normas legais no Brasil referentes ao uso experimental de qualquer nova substância terapêutica, inclusive citado na audiência pública passada pelo promotor, não é? Pelo promotor de justiça. Há legislação que permite a pesquisa de qualquer substância para uso, inclusive do uso de derivados da cannabis, que não é a maconha que é terapêutica, é o canabidiol, não é? É o próprio THC, mas desde que utilizado, e não há consistência, não há nenhuma evidência científica com relação à maconha fumada, mas ela utilizada como óleo, como comprimidos ou até aspirada como vaporizador, não é? 6º, não impacta na diminuição da violência, que é que o coronel falou aqui, e a gente acha que sim. Mas olha como realmente não acaba com o tráfico de drogas, o que ela vai? Nem com crime organizado. A legalização da maconha não é o caminho para diminuir a violência. As leis e as proibições não eliminam totalmente os crimes, mas diminuem sua incidência e o número de vítimas. Os países que endureceram as leis contra as drogas foram os que mais reduziram o número de dependentes e a violência. Assim na China, em Cuba, nos Estados Unidos e na Suécia, para citar alguns exemplos. E a legalização da maconha não influenciaria o tráfico, pois somente 20% do dinheiro arrecadado no tráfico provém da maconha, porque é uma droga barata, é uma droga bandeirosa, como dizem os policiais, eu também sou policial federal, não é? Que exala um fedor muito grande e pesado, e que produz pouco resultado. Para o traficante é muito melhor traficar outras drogas. 7. Ineficiência no controle de outras drogas, como o álcool e o cigarro.
O Brasil tem dificuldade na fiscalização de compra de cigarros e bebidas alcoólicas para adolescentes. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 52,6% dos adolescentes já compraram cigarros sem que, na maioria, lhes tenha sido solicitada a carteira de identidade. Quadro similar, aliás, pesquisa mostrando que 83,5% dos jovens conseguiram comprar bebida alcoólica dizendo que era para seu consumo, não da sua família, não é? E ninguém lhe proibiu por isso aqui no Brasil. Vejam como nós não temos estrutura nem de internamento, nem de fiscalização, muito menos agora para mais uma droga lista. Além do mais, a legalização da maconha aumentará o número de acidentes e mortes no trânsito, segundo os instrutores Mark Asbridge, Jill Hayden e Jennifer Cartwright, lá no estado do Colorado, vou só acrescentar, onde foi legalizado o uso chamado recreativo, porque eu não vejo como recreação isso, mas o número de acidentes automobilísticos aumentou muito. E o delegado Jorge Nassik vai dizer que nós não temos como, diferentemente do álcool, utilizar o bafômetro para identificar se o motorista do carro, do ônibus ou até o piloto do avião utilizou maconha antes. Se ele também, no Brasil nós temos também um absurdo, que é o direito de não se produzir prova contra si mesmo. Então, a pessoa não vai se submeter a nenhum exame e vai, simplesmente depois, ter dificuldade de se provar isso. 8. A legalização não encontra respaldo na mais influente agência reguladora do mundo. A agência americana FDA, a Food and Drug Administration, referência mundial no que diz respeito à saúde pública, se posiciona contrária à legalização ou ao uso da maconha fumada para fins terapêuticos, inclusive. A legalização da maconha para uso medicinal é indefensável cientificamente, só parece servir para justificar a legalização para uso recreativo. Em São Francisco, Estados Unidos, repórteres foram lá, jovens com dores nas costas vão ao médico, em 5 minutos conseguem a carteira e vão comprar maconha para simplesmente dores nas costas. Imagine a banalização que chegou, lamentavelmente, em São Francisco. E por último, senhor, tem mais um, 9. O desconhecimento do impacto que a maconha pode causar na estrutura psíquica do usuário. A droga, quando fumada, piora todos os quadros psiquiátricos, que já atingem até 25% da população, como depressão, ansiedade e o transtorno afetivo bipolar, a bipolaridade. A maconha pode desencadear crises graves, mudando a história natural de doentes que poderiam viver incólumes a riscos transmitidos geneticamente. E por fim, a maioria dos brasileiros é contra a legalização. Recente levantamento nacional do Lenad, em 2012, mostrou que 75% dos entrevistados se disseram contrários à legalização da maconha. Pesquisa ainda mais recente, maio de 2014, do Instituto GERP, atesta que 69% dos moradores do estado do Rio de Janeiro, que é o estado mais liberal do Brasil, tem mais questões relacionadas à maconha, também são contra a legalização dessa droga, que nós sabemos então dos seus danos e suas dificuldades. Nós sabemos, senhores, da destruição dos vínculos familiares, da deserção das escolas. A pessoa perde completamente os vínculos que lhe estimulam a manter a vida, a buscar seus objetivos, e como isso facilita, então, a que ela entre em outras faixas de crimes, de deserção, de desemprego e desinteresse político, sexual, familiar, profissional, até esportivo, por conta do uso da maconha. Então, eu queria, meus senhores, esse manifesto está disponível na internet da Associação Brasileira de Psiquiatria, e eu gostaria que todos tivessem conhecimento, vou deixar uma cópia com o seu assessor, para que também a mesa tome conhecimento desse manifesto da ABPP. Muito obrigado, senhores.